Para fazer cortes precisos nas unidades hidropônicas e também para uniformizar a altura dessas unidades, criei este dispositivo de marcação e corte das garrafas PET, que serão utilizadas para fazer essas unidades. As imagens a seguir são autoexplicativas. Boa Vista, 17 de outubro de 2022. Agora estamos continuando nosso projeto de diagnose por subtração. Já mostramos as fases de preparação de soluções, soluções estoque e soluções definitivas que nós vamos utilizar no projeto. Agora nossos alunos estão no processo de confecção das unidades hidropônicas. São garrafas PET cortadas ao meio, pintadas, e eles estão agora colocando pavios para permitir o deslocamento da água da parte inferior para o substrato que fica na parte superior. Essas unidades são chamadas de vasos de Leonardo. Nossos alunos, também temos a ilustre presença do professor Valdinar, preparando as unidades, que são os vasos Leonardo. Agora estamos colocando os pavios. Então, através desses pavios, vou mostrar um close aqui, que vai conectar, o pavio vai conectar a parte inferior com a superior. E na parte inferior, vamos colocar água e a água vai subir por capilaridade. Nesta fase, vamos preparar o substrato, que é uma mistura de areia com vermiculita, na proporção de 1:1. Esses materiais têm densidades muito diferentes. Por exemplo, a vermiculita extremamente leve e a areia muito pesada. Então, a gente vai misturar essas proporções na base do volume. Mas como medir o volume? Através de um recipiente com volume conhecido. Por exemplo, esse tubo de PVC, nós vamos encher até a borda com areia e depois com vermiculita e colocar nesse saco plástico e misturar, agitar, chacoalhar para homogeneizar bem esses dois materiais. Então vamos tomar essa medida com areia. E o mesmo volume com vermiculita. Agora chacoalha-se bem, misturar bem esses dois materiais.
É isso. E agora vamos colocar nas unidades hidropônicas. E agora vamos colocar o substrato, isto é, a mistura de areia mais vermiculita, nas unidades hidropônicas. Vejam que elas já foram preparadas, devidamente pintadas, para evitar a incidência de luz solar na solução, impedindo o desenvolvimento de micro-organismos fotossintetizantes. Já foi preparado o pavio, foram preparados pavios que vão conduzir a água que vai ficar aqui embaixo para a parte superior, onde vamos colocar o substrato. É bom frisar que vamos ter 30 unidades hidropônicas como essas. Então, cada uma delas vai receber a mesma quantidade do substrato. Como medir isso? Em vez de pesar, que seria um processo muito demorado, vamos também usar volumes. Então já foi preparado um recipiente com um volume suficiente para preencher essa parte superior até mais ou menos essa porção, 1 centímetro abaixo da superfície, que é esse recipiente que tem um volume de aproximadamente 850 mililitros. Nós vamos então colocar agora o substrato nas unidades hidropônicas. Peço a ajuda da nossa aluna Sara. Vejam que o pavio ficou bem centralizado, ou seja, no meio do recipiente. Vamos colocar então a água aqui na parte inferior e essa unidade na parte superior. Então a água vai por capilaridade e assim que as plantas forem germinarem, uns 3 dias após a germinação, vamos colocar a solução aqui em cima para alimentar nossas plantas. Nossos alunos totalmente envolvidos no trabalho de preparação das unidades hidropônicas. Para fazer o plantio do milho nas unidades hidropônicas, devemos saturar o substrato, deixando-o na capacidade de campo. E para fazer uma estimativa rápida desta constante de umidade, nós vamos adicionar uma quantidade conhecida de água, no caso 200 ml, para saturar o substrato. Esperar um pouco até a água escorrer totalmente e depois nós vamos coletar o material, a água que escorreu, que vai ficar nessa parte inferior, e medir a quantidade necessária, então, para deixar este substrato na capacidade de campo. Então, vamos a este procedimento. Após um certo tempo, percebe-se que a água não escorreu, o substrato não ficou totalmente saturado. Então vamos colocar mais 100 mililitros e esperar que esse processo aconteça. A gente percebe que a água começou a escorrer pelo pavio. Então, daqui a pouco, vamos esperar que esse processo termine e coletar a quantidade de água
que ficou na parte de baixo. Aproximadamente 1 hora após a saturação do substrato, observa-se que a água já escorreu totalmente. Agora vamos coletar esta água e colocar nesta proveta para medir o volume que escorreu. Então aqui a gente observa que ficaram nesta parte inferior 22 mililitros de água. Então agora é só subtrair este volume do volume total adicionado aqui no substrato, isto é, 300 mililitros menos 22 mililitros, o que vai dar 278 mililitros de água, que são suficientes para deixar o substrato na capacidade de campo. Então, cada unidade hidropônica receberá este volume de água para deixar o substrato em condições de umidade adequadas para o plantio das sementes de milho. Ouvindo a Sinfonia número 9 de Anton Bruckner, vamos dar início às atividades de hoje. Estamos no dia 21 de outubro de 2022. Este é o dia D da instalação do nosso experimento de diagnose por subtração. Por isto eu coloquei esta música monumental. Já temos todos os materiais necessários para a instalação do experimento. As soluções definitivas, as unidades hidropônicas, água deionizada e a vidraria necessária para executar esta missão. Vamos colocar 278 mililitros de água deionizada em cada unidade hidropônica. Este volume de água é suficiente para deixar o substrato na capacidade de campo, que é a condição ideal para o plantio e, consequentemente, para a germinação das sementes. Agora, nossos alunos de nutrição de plantas, o Igor, Pedro e Clemilze, colocando a água deionizada nas unidades experimentais. O método científico exige precisão e acurácia. A fase de plantio é muito importante. As sementes devem ficar em todas as unidades na mesma profundidade. Então, eu criei este dispositivo para fazer os orifícios onde vamos colocar as sementes. Então, são 5 sementes por unidade. Então, aqui tem 5 pinos de metal que vão ser inseridos no substrato, provocando um orifício com a mesma profundidade em todas as unidades. Então, agora vamos fazer esse procedimento para plantar as sementes de milho.
São precisamente 15 horas e 28 minutos do dia 21 de outubro de 2022, momento do plantio das sementes de milho. Cada orifício que foi aberto nas unidades, vamos colocar uma semente de milho. Para manter o substrato úmido e permitir uma boa germinação das sementes, vamos colocar na parte inferior da unidade hidropônica 500 ml de água deionizada.